Oi, gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre O Moleque Ricardo, de José Lins do Rego. Eu venho conversando com vocês há um tempo sobre os livros maravilhosos do José Lins do Rego. O Ciclo da Cana-de-Açúcar tornou-se dos meus livros favoritos da vida, tem vídeo aqui no canal sobre todos eles. O Moleque Ricardo é parte essencial para a completa compreensão do ciclo da cana-de-açúcar, apesar de oficialmente ele não fazer parte da série do ciclo como um todo. Justamente porque o ciclo da cana-de-açúcar se passa inteiramente no ambiente de engenho. O moleque Ricardo sai deste ambiente, então não mais envolve esta questão do engenho, da cana-de-açúcar, e ele vem para Recife tentar uma vida melhor. Mas ele é tão completamente conectado a tudo que aqui nós temos o início de uma história que vai ser concluída em Usina. Usina começa exatamente onde o moleque Ricardo termina. No começo de Usina nós temos Ricardo, então de fato, antes de ler Usina, eu recomendo fortemente que você leia o moleque Ricardo. Eu li o Usina primeiro, ainda assim eu tive um grande aproveitamento dos dois livros, porque a narrativa de José Lins do Rego e os personagens garantem isso, mas o melhor caminho de fato é ler o moleque Ricardo e depois ler Usina, porque aqui nós temos uma direta continuação. Ricardo e o Carlinhos, famoso neto do senhor de engenho, cresceram juntos no Engenho Santa Rosa. Só que Ricardo, o moleque, e Carlinhos, o menino. Falei até sobre esses termos, né? A diferença desses termos que evidenciam abismos sociais, chamar de moleque, chamar de menino, já que Carlinhos é o menino de engenho e o Ricardo seria o moleque de engenho. Então eles cresceram juntos, eles estavam ali naquele ambiente de engenho. Carlinhos seguiu sua vida por um lado completamente diferente, claro, né, pelas possibilidades que ele tinha de futuro, pela sua classe social, pelas perspectivas que ele tinha na vida e a falta completa de perspectivas para pessoas de outras classes sociais. Para uma classe pobre, menos favorecida, sumariamente, descendente de escravos, né? Porque por mais que a escravidão já tivesse sido abolida, a gente vê muito ainda deste pensamento de escravidão. Se hoje em dia é possível encontrar ainda esses absurdos de trabalhos análogos à escravidão, que dirá nessa época que ela havia acabado há pouco tempo e o preconceito e essa parte aí de uma servidão ainda era tão alta, né? Então, assim, a diferença de já perspectivas de mundo, possibilidades entre um menino como Carlinhos e um menino como Ricardo é imensa. E aqui, ter essa perspectiva de Ricardo, a história pelo ponto de vista, não que seja em primeira pessoa, porque não é, é em terceira pessoa, mas a história pelos olhos dele, né, pelo ponto de vista, acompanhá-lo, acompanhar a sua trajetória foi realmente excepcional, foi incrível. É curioso dizer que, assim, eu acho que em personalidade até, Ricardo e Carlinhos têm várias coisas parecidas, sabe? Eles são pessoas mais quietas, que passam pela vida, nem sempre se envolvem, não são pessoas muito ativas, assim, que abraçam as coisas. Então você consegue sim ver um pouco do Carlinhos em Ricardo e de Ricardo em Carlinhos, ainda que os contrastes entre eles sejam tão grandes. Logo no começo, por exemplo, né, sobre Ricardo, nascera para ser menor que os outros. Os meninos brancos brincavam com ele. Mais tarde viu que não valia nada mesmo, só para o serviço. Negro era mesmo bicho de serventia. Ele tinha uma alma igual à dos outros e sabia mesmo fazer tudo melhor. E apesar disso, quando o outro crescesse, seria dono, e ele um alugado, como os que via na enxada. Não tinha raiva de Carlinhos por isso, mas sentia inveja. Carlinhos podia, já desde muito cedo, fazer coisas que ele nunca pôde. Carlinhos, quando ralava os joelhos, todo mundo vinha em cima para ajudar. Já o moleque Ricardo, se ralava o joelho, absolutamente ninguém ligava, era algo da vida. Então Ricardo tá ali no engenho, no comecinho desse livro, e ele vai para Recife. Ele quer ganhar o mundo, quer uma vida melhor. É um livro sobre sonhos, é um livro sobre ilusões também, sobre pessoas menos favorecidas que são muitas vezes enganadas, levadas a pensar que estão agindo no interesse próprio, mas estão agindo no interesse de outros. A questão da política vai estar muito presente aqui, né? Dos direitos dos trabalhadores. Então, assim, o que está no âmago desse livro, eu já posso dizer que é um momento muito intenso, político, histórico,
de mudança aí de paradigmas, das pessoas tentando uma vida mais digna, tentando ter o mínimo necessário para sobreviver. E a gente acompanha então esses personagens que rodeiam Ricardo. Quando ele chega a Recife, ele consegue trabalho, mas logo ele vai para uma padaria. Então ele vai ter um vislumbre diferente da vida, né? Ele só tinha aquela vida de engenho e aí em Recife ele vai sentir uma certa liberdade. Ele vai estar ali até numa posição, por mais que seja, claro, menos favorecida, ainda rodeada de pobreza, ele, perto de seus amigos, está numa posição melhor. Porque ele não tem família, ele não tem filhos, ele consegue ganhar um dinheiro que ele pode até juntar, já que ele mora na padaria. Então, assim, para ele tá bem, ele se sente bem aqui. Enquanto ao seu redor as coisas estão um completo caos. Os outros funcionários, os seus amigos, têm muitos filhos, vivem numa pobreza extrema, e tem aqui aquele ambiente de mangue, das pessoas não terem o mínimo de saneamento básico. Então aquela vida muito difícil, sabe? Aquela coisa assim de uma tristeza imensa. A evidência dos abismos sociais aqui são tremendas, assim, é aquele negócio jogado na cara e a gente acompanha a vida dessas pessoas, sabe? A gente vê que elas não têm o mínimo para sobreviver. E aí o livro vai tratar de todo esse movimento político das pessoas querendo reivindicar os seus direitos. Entra muito a questão da greve aqui, as coisas meio empolvorosas no Recife. Políticos aqui que começam com discursos supostamente muito bons pelos direitos dos trabalhadores, mas que no fundo talvez não seja bem assim. As pessoas muitas vezes são levadas pelos seus sonhos, pela sua esperança num futuro para seus filhos. Então elas acabam sendo muitas vezes usadas para políticos ascenderem ao poder. Essa parte aqui da turbulência política em O Moleque Ricardo dá um tempero à história, sabe? Deixa tudo tão mais interessante, porque a gente vê a parte política, os movimentos estudantis, os trabalhadores já começando a se movimentar. Carlinhos passa aqui por essa história de passagem, como um figurante até, mas ele aparece algumas vezes, já que ele é um desses estudantes, ele é ali amigo de alguns estudantes que também estão ali pelos direitos dos trabalhadores. E o livro, em sua essência, vai falar muito sobre isso, sobre sonhos e ambições que parecem muito distantes, quando muitas vezes as pessoas são paralisadas pelo status quo, né? Pela como as coisas são, que não conseguem sequer ver como um dia elas podem mudar, mas outras que vão lá e vão tentar e às vezes dar sua vida pelo que elas acreditam. Os personagens são muito bem construídos. Eu já falei pra vocês sobre isso, né? Como os personagens do José Lins do Rego parecem pessoas reais. Ele, claro, viveu muito do que ele coloca em seus livros, viu muito. Então ele tem aquele talento de pegar as coisas que estavam ali em seu meio e ao seu redor à medida que ele foi crescendo e transportar para o mundo dos livros, para a literatura. E ele faz isso maravilhosamente bem. Você sente que conhece Ricardo, você sabe que um Ricardo existiu, digamos, né? Que alguém como o Ricardo existiu, alguém como os amigos de Ricardo existiram e que todas essas situações que essas pessoas passaram também são situações reais. Então você consegue ficar mais próxima dessa realidade, mais próxima das grandes injustiças, sabe? Que deixam a gente consternadas, que deixam a gente arrepiados, assim, que emocionam. Esse é um livro que emociona, especialmente ao final, sabe? Eu sei que eu tô me adiantando um pouco, mas ele termina de um jeito muito melancólico, ele termina com um grande impacto, assim, no leitor. E o José Lins do Rego, no geral, tem muito disso. E em meio a tudo isso, claro, a todas essas transformações políticas, nós temos Ricardo. Ricardo vivendo sua vida, Ricardo trabalhando na padaria, Ricardo entregando o pão, Ricardo conhecendo o amor, conhecendo mulheres, porque aqui algumas mulheres passam pela sua vida, e ele pensando no que ele quer para o seu futuro, né? Então, como eu disse, ele é uma pessoa mais reservada, ele é considerado uma pessoa muito tranquila, né? As pessoas gostam de Ricardo, é fácil o leitor gostar de Ricardo realmente, às vezes querer proteger Ricardo aqui de todo o mal, porque sim, ele é uma pessoa que se importa pelos outros, ele é uma pessoa que tem empatia, mas claro, ele não é aquele ser humano perfeito, porque nenhum ser humano é perfeito, então ele tem seus grandes defeitos também. Acho incrível como o José Lins do Rego sempre consegue fazer isso, consegue colocar pensamentos às vezes mesquinhos e odiosos em personagens que você gosta e que você sabe que são boas pessoas. Então a gente vê muito dessas ambições, de seus sonhos, do que ele quer para a vida e do que ele vai conseguir. Será que ele vai conseguir atingir esses objetivos? Quais serão os percalços no caminho? Enquanto a gente também gosta desse lado emocional, desse lado sentimental de acompanhar Ricardo, a gente está acompanhando um momento histórico do Brasil e um momento de transição, um momento de transformações políticas, de direitos dos trabalhadores.
um momento de tentar uma vida melhor. Grande parte da população é extrema pobreza, poucas pessoas com dinheiro. Então elas meio que são sujeitas a aceitarem o mínimo do mínimo para conseguirem comida para sobreviver, mas elas querem viver com dignidade. Será que aquilo é tudo que elas podem conseguir? O Maceiro alimentava a ilusão de uma reviravolta na vida. Ele falava no mundo onde os filhos dos pobres não precisassem andar com os urubus no cisqueiro. São histórias assim, justamente nesse período, que evidenciam ainda mais os abismos sociais do Brasil, o racismo no Brasil, em como geralmente é absurdo se falar em meritocracia quando as pessoas não têm o básico para se chegar lá, quando as pessoas precisam morrer de trabalhar pelo básico, né? Porque isso é evidenciado nesse livro, mas isso acontece até hoje. São livros como esse, do José Lins do Rego, mas especialmente também Moleque Ricardo, que vão evidenciar essas questões. Quando tinha 12 anos, já ia para a fábrica passar 12 horas no fuso. A febre palustre reduzira Francisco àquilo que ele era, amarelo, magro, um pedaço feio de gente. Fugiu de Paulista porque quem ali não era operário era resto. Os donos da fábrica só queriam operários. Um deles criava cavalos de raça. Os cavalos gastavam num dia o que 100 operários não comiam. Era uma desgraça. Ninguém queria aquele amarelo para trabalhar. Andou de um lado para o outro feito entulho. Acompanhar o Moleque Ricardo foi realmente incrível, ainda que eu já soubesse como terminaria essa parte, já que eu li o Zina, né? Então eu já sabia exatamente como terminaria este livro. Ainda assim o livro foi sensacional, ainda assim o livro conseguiu me comover, conseguiu me envolver. A narrativa, gente, a narrativa de José Lins do Rego, como eu costumo dizer, é um show à parte. Deem uma chance ao ciclo da cana-de-açúcar que vocês não vão se arrepender. Eu quero deixar aqui 3 sugestões de por onde começar a ler essa parte de José Lins do Rego, né, que envolve o ciclo da cana-de-açúcar, a história de Moleque Ricardo também. Você pode começar a ler por 3 livros sem prejuízo algum da história. Menino de Engenho é o que eu mais recomendo. Ele é o começo de tudo, ele é um livro fininho, ele é um ótimo livro para se começar, para adentrar neste universo do José Lins do Rego. Porém, se você também quiser ir para Moleque Ricardo, não tem problema. Você vai ficar ainda mais curioso para conhecer a parte do engenho, a parte do ciclo da cana-de-açúcar. E não vai ter prejuízo algum de spoiler ou de conteúdo, tá? Então, se você quiser pegar o Moleque Ricardo para começar por ele, mesmo que na cronologia ele venha depois, não tem problema, porque aqui nós temos a história de Ricardo. E o outro livro que você pode simplesmente pegar para ler, independente de qualquer ordem, é Fogo Morto, o último livro publicado do ciclo da cana-de-açúcar, mas que também tem sua história à parte, sem prejuízo algum do entendimento do ciclo. Então, se você quiser começar por ele, tudo bem. E é um livro incrível, gente, um dos meus grandes favoritos da vida. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o Moleque Ricardo. Um livro tão incrível, eu deixo aqui essa recomendação. Me conta se você já leu José Lins do Rego, deixa aqui embaixo seu comentário se você quer ler. Vou deixar também o link para a compra deste livro aqui no box de informações, caso você tenha interesse ou queira adicionar a sua wishlist. E não esquece de curtir, se inscrever no canal. Beijo enorme a todos e até a próxima!